E quanto ao julgamento que começa agora, para acatar a denúncia ou não, me parece que será unânime a primeira turma, não consigo ver nada diferente disso. Em sendo acatada a denúncia, que, volto a dizer, será, tu te colocas como hoje no time dos otimistas, dos pessimistas, a gente vai ter esse julgamento findado ainda este ano, vai se prolongar. Hoje a gente tem falado com muitos juristas que estão batendo o martelo de que até setembro ele está condenado, ele e o núcleo central estaria condenado até setembro. Tu pensa dessa forma também? Hoje o que está sendo analisado, quer dizer, a partir de amanhã, é exatamente o núcleo central, né? O núcleo, o comando da tentativa de golpe. Porque o que nós devemos acentuar, porque às vezes no meio da discussão jurídica, da processualística e tudo, escapa a nós algo absolutamente essencial. Escapa sim, porque começa a discutir como é que vai votar o Zanin, o Alexandre Moraes, a Carmen Lúcia, o Flávio Dino, o Luiz Fux. Aí, para mim, só tem uma dúvida entre eles, mas eu não quero discutir exatamente o que estou criticando. O que não pode ser obscurecido de modo nenhum é que houve uma tentativa de golpe em 8 de janeiro de 2023. Não estou nem falando para trás, onde o golpe era, a tentativa de golpe já era evidente, os atos terroristas eram evidentes sobre o governo Bolsonaro, e tudo preparado pelo Bolsonaro e por esse núcleo que está sendo julgado agora, se aceita ou não a peça, a denúncia do PGR. O que nós não podemos deixar de lado é a afirmação nítida. Houve uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023, com um novo presidente eleito no Brasil. Isso é muito grave. Houve uma tentativa de golpe com o olhar voltado no passado. Eu digo sempre, o espectro da ditadura não nos abandonou. O espectro militar no Brasil não nos abandonou. Ele vem desde a República, e não sou eu que vou fazer toda a trajetória militar desde a República, e a sucessão de golpes e de presença brutal das Forças Armadas, ela se manifesta, tudo isso se manifesta também em relação ao 8 de janeiro. Eu já disse isso aqui no DCM em outras ocasiões. Alguém admitiria aquela sucessão de acampamentos no Brasil inteiro, em frente dos quartéis do Exército Brasileiro, fosse, por exemplo, o MST, que teria o direito também de acampar em frente aos quartéis, se isto é uma regra democrática, como às vezes o próprio ex-presidente, esse que acabou de falar, admitia. Não. As Forças Armadas estiveram comprometidas com a tentativa de golpe. Claro, no final, alguns generais compreenderam que seria uma loucura completa e recuaram. A história já está explicada e tal, não cabe explicar muito. Mas eu faço questão de dizer, aquele golpe tinha a complacência das Forças Armadas brasileiras. Perdão, Eliano, mas é aí que eu quero que tu complemente. Eu quero fazer um complemento até para que tu possa estender mais a tua resposta. Aí a gente chega num ponto necessário. Diz, teve a complacência das forças militares. Este julgamento, ele tem uma carga histórica de virada de página, de uma página que não foi virada lá atrás. Ele traz com ele a possibilidade de limpar um capítulo que ainda ficou sem uma solução
como deveria, ou as coisas são diferentes? Ele traz com ele, este julgamento, a possibilidade de uma virada de página. Não é que ele signifique necessariamente uma virada de página, mas é uma possibilidade. Se nós temos vários generais, o julgamento vai ser esse, sobre o núcleo central, porque não estão. O golpe não foi tramado por aquelas milhares de pessoas que invadiram os três poderes. O golpe tem uma história, uma trajetória. Acho que tem, creio que tem 800 páginas. Eu não li as 800 páginas, não. Mas o golpe não é. Ele foi todo preparado. Ele foi pensado, ele foi financiado, ele teve ajuda das Forças Armadas, ajuda material, alimentando aqueles acampados, eles entrando, indo e voltando nos quartéis. Ora, então, esse núcleo central ser condenado, porque se trata dessa discussão, admitir o que a PGR propôs e, a partir daí, ocorreu o julgamento. Para mim, este é o principal deste núcleo central do Augusto Heleno, do Braga Neto, do Paulo Sérgio Nogueira, do Anderson Torres, do Garnier, que era um dos mais raivosos, do Alexandre Ramage e até do Mauro Cid. O Mauro Cid fez a delação premiada, então vai ser contemplado, porque abriu todo o jogo, né? Todos esses são cabeça desta tentativa de golpe. Então, na linha do que você perguntou, condenados pela primeira vez na nossa história, estes comandantes, estes generais, não todos são generais, mas condenados esses oficiais das Forças Armadas, abre-se a possibilidade de uma outra história sobre as Forças Armadas do Brasil, que significa que elas passem, as Forças Armadas, a cumprirem a sua tarefa constitucional. Significa isso que nós queremos. A defender a soberania da nação, é isso que nós queremos. Mas que não se meta na vida política. Eles sempre acreditaram, as Forças Armadas, desde a República, serem uma espécie de poder moderador. Nós temos que eliminar isso. Forças Armadas, a ela cabe a tarefa constitucional, defender a soberania da nação. Podemos, como disse você, começar a virar essa página, entre outras tantas coisas, ao, por exemplo, mudar o currículo existente nas academias militares para um currículo sobre a história do Brasil e não um currículo fundado na Guerra Fria, porque é esse o currículo que é ensinado na preparação dos oficiais brasileiros. Então, acho que se abre, sim, a possibilidade de uma nova posição em relação às Forças Armadas brasileiras, de modo a que elas venham a cumprir a sua função constitucional e nada de serem um poder moderador. E o fato de que está presente neste núcleo central um ex-comandante de uma das três armas da República, no caso, o almirante Garnier, que era o comandante da Marinha, isso faz com que haja a possibilidade de culpabilizar o mal militar e também lançar um aviso em relação a todos os outros que possam se aventurar. Tu acha que tem este poder pedagógico caso o almirante Garnier venha a tomar uma pena máxima? Do que observo aqui, se não me falha a memória, o Paulo Sérgio Nogueira também foi comandante. Ele foi ministro da Defesa. Ministro da Defesa, um nome extremamente importante. Então, tanto o Garnier, que era dos mais raivosos, como ficou evidente em tudo que se investigou até agora, e o Paulo Sérgio Nogueira
Mas não só isso, Augusto Heleno, era uma figura muito forte, né, no governo Bolsonaro. Até tu me perdoa, deixa eu até tem gente aqui que está perguntando que núcleo central é esse. Gente, esse núcleo central é formado por, em ordem alfabética, Alexandre Ramagem, que era o ex-diretor-geral da ABIN, né, e deputado federal, Almir Garnier, o ex-comandante da Marinha, o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, general e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, Mauro Cid, dispensa maiores apresentações, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, além de ter sido candidato a vice de Bolsonaro na eleição de 22. Esse é o núcleo central, perdão de interromper. Não, mas é muito bom. Isso vai dando noção do que estará em jogo nas próximas horas nesse julgamento. O Braga Neto é um dos maiores importantes oficiais do esquema do ex-presidente, do Bolsonaro, e ele chegou, todo mundo viu, a anunciar pela televisão o golpe quase. Se vocês lembram da imagem dele falando, aguardem um pouquinho, era ele sabendo de tudo e vinculado, evidentemente, ao golpe. Então, volto ao que você perguntou desde o início. Acho que se abre uma possibilidade de um novo tratamento em relação às Forças Armadas, colocar as Forças Armadas no seu devido lugar, no sentido de ser aquilo que a Constituição prega, de ela defender a soberania da nação, e tão somente isso. E fora da política. Eu não quero nem discutir os formatos chamados democráticos, dos países chamados democráticos, porque chamam os Estados Unidos de modelo de democracia, eu não acho de jeito nenhum. Mas nos Estados Unidos, alguém vê as Forças Armadas dizendo que deve ser isso ou deve ser aquilo? Não. Embora o comando, o deep state e tal, que a gente sabe. Mas, do ponto de vista constitucional, não se mete na política propriamente dita. E no Brasil, a nossa história, da República para cá, sempre houve a intervenção das Forças Armadas.